Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Um filme que vai castigar a sua busanfa. Mais uma produção religiosa baseada em fatos. Um tipo de filme que não se fazia há mais de 60 anos. Um ator fugindo do sequestro da extrema-direita. Um forte candidato ao Oscar com o diretor tendo que se explicar. No final, tudo isso fará sentido ou não. Esse é o Em Cartaz, o seu jeito preferido de ficar sabendo das estreias da semana nos cinemas. Então vem comigo para esse passeio cinematográfico. Aproveita e faz a sua inscrição no canal e curta o vídeo. Sério, é ridículo. Com literalmente 2 cliques você faz essas duas coisas. Não tem nem motivo para você não fazer. Bom, nossa primeira estreia da semana vem forte na disputa do Oscar. É O Brutalista. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, um arquiteto húngaro que fugiu para os Estados Unidos com a esposa tenta reconstruir a vida. É quando seu caminho se cruza com o de um milionário que aparece com um projeto para ele. Um encontro que vai mudar sua vida para sempre e não necessariamente para melhor. Existe o filme com cara de Oscar e existe o filme que é isca de Oscar, ou no termo mais famoso em inglês, Oscar bait. Qual é a diferença? O Isca é aquele filme que transmite um esforço para ter tudo no lugar certo, todos os elementos que costumam fazer de um filme um vencedor do prêmio máximo do cinema mundial. Já os que têm cara de Oscar são aqueles que, claro, podem até almejar a estatueta, e geralmente esse é o caso, mas são naturalmente bons, bem engendrados, produzidos, dirigidos. Eles não dão a impressão de terem sido feitos em laboratório sob medida para agradar os membros da academia. O Brutalista é mais esse com cara de Oscar. O diretor Brady Corbet, que dirigiu apenas 2 longas-metragens, sem grande repercussão, e que tem muito mais créditos como ator, ainda que também de pouca expressão, fora a violência gratuita e melancolia, reuniu muitos talentos e tomou medidas estéticas muito interessantes para construir esse seu novo filme. Um exemplo dessas medidas é a escolha de filmar em VistaVision. O VistaVision foi um formato de projeção de cinema criado pela Paramount nos anos 50 para competir com o CinemaScope da Fox, que por sua vez foi inventado para competir com a grande novidade da época, a TV. Enquanto o cinema até então tinha um formato parecido com o 4x3 da TV, o VistaVision e o CinemaScope eram bem mais largos, ofereciam uma imagem muito mais ampla, o que na tela enorme do cinema era um diferencial incrível. Depois de ser usado em um punhado de filmes por cerca de 8 anos, o VistaVision acabou se tornando obsoleto depois do surgimento de outras tecnologias menos caras e que traziam menos desafios técnicos. Mas aqui e ali ele vira e mexe e voltava, como por exemplo na trilogia clássica de Star Wars, no fim dos anos 70 e início dos 80, por ser um formato com muita qualidade de imagem, que ajudava bastante na inclusão de efeitos visuais, porque facilitava a sobreposição de imagens dos atores na tela com um fundo adicionado em pós-produção. Mas aí vieram as tecnologias digitais e mesmo esse uso do VistaVision ficou desnecessário. Embora o Steven Spielberg tenha usado o processo outro dia, historicamente falando, em 2008, no 4º Indiana Jones. E por que o Brady Corbet optou pelo VistaVision? Uma, porque o Brutalista tem essas paisagens horizontalmente amplas que ficam ótimas nesse formato. E outra porque o filme se passa justamente nos anos 50, os anos de glória do VistaVision, o que imprime na tela o ar daquela década. Fazia mais de 60 anos que um filme americano não era inteiro rodado em VistaVision, desde Meus Seis Amores. Isso é a visão de um cineasta. Outra moda que ele resgata de filmes mais antigos é o intervalo. Isso mesmo. Quem disse que cinema não tem intervalo? É porque a duração de O Brutalista é de brutais 3 horas e 34 minutos. Então vai ter um intervalo de 15 minutos estrategicamente posicionado, com direito à contagem regressiva na tela, para o pessoal ir ao banheiro, abastecer a pipoca e o refrigerante, ou só para esticar as pernas mesmo. O Brutalista, aliás, é o 5º filme mais longo a ser indicado ao Oscar de melhor filme na história, atrás apenas de Os 10 Mandamentos, Lawrence da Arábia e O Vento Levou, que são um pouco mais longos, e de Cleópatra, que é bem maior, com 4 horas e 8 minutos de duração.
Além da indicação para melhor filme, concorrendo contra o nosso Ainda Estou Aqui, o Brutalista disputa outros 9 carecas dourados no domingo da semana que vem. Roteiro original, fotografia, edição, design de produção, trilha sonora, diretor, atriz coadjuvante, Felicity Jones, ator coadjuvante, Guy Pearce, e ator, Adrien Brody, que já tem um Oscar nessa mesma categoria, ganho por O Pianista, de 2002. No Globo de Ouro, o Brutalista foi lembrado nas mesmas categorias, menos fotografia, edição e design de produção, que não existem no Globo de Ouro. E ganhou 3, diretor, ator e melhor filme de drama. Ou seja, vem muito forte para a disputa do Oscar, ainda que hoje, aparentemente, a Nora seja o grande favorito na categoria principal da noite, lembrando que a votação terminou no dia 18 de fevereiro. Como tem acontecido com outros concorrentes, o Brutalista também vem com seus problemas e polêmicas. Não chega a ser assim um Emília Pérez nesse quesito, mas tem a sua dose de dores de cabeça. A polêmica mais recente, por exemplo, trata do uso de ferramentas de inteligência artificial para melhorar o sotaque húngaro do Adrien Brody e da Felicity Jones. Isso levantou a discussão sobre o quanto a tecnologia deu ganhos para a performance dos atores, o que o diretor Brady Corbett refutou. Ele disse que as atuações são todas dos atores, completamente, e que a inteligência artificial foi usada só para refinar certas sílabas e vogais. E isso só nas cenas em que eles falam húngaro, e não nas cenas em que eles falam inglês. Já a designer de produção Judy Becker, indicada ao Oscar, chegou a dizer que o consultor de arquitetura do filme usou a inteligência artificial para criar prédios digitais mais rápido. E ainda foi específica, dizendo que foram 3 prédios. Mas o diretor desmentiu, dizendo que todos os edifícios foram desenhados à mão pelos artistas. Só que os problemas começaram bem antes disso, antes mesmo do início da produção. Olha só, estamos em pleno 2025 e ainda chegam aos cinemas filmes impactados pela pandemia do coronavírus. Nesse caso aqui, as filmagens deveriam ter começado em 2020, mas aí o mundo como nós o conhecíamos acabou, e o início dos trabalhos foi adiado sucessivas vezes. Quando finalmente puderam ser retomados, o filme tinha perdido todo o seu elenco. Mas calma, não foi por causa da Covid. Estão todos bem, ninguém morreu, ou pelo menos ninguém do elenco. Aconteceram sim mortes na família, o que essas mortes provocaram desistências e nós sentimos muito. Mas também houve casos de gravidez, o que é legal. Talvez não para a produção do filme, mas é legal. Então, quando as filmagens começaram em 2023, Emma Laird estava no lugar de Vanessa Kirby, pior para o filme. Joe Alwyn no lugar de Sebastian Stan, pior para o filme. Guy Pearce no lugar de Mark Rylance, dá jogo. Felicity Jones no lugar de Marion Cotillard, dá jogo também, mas eu tendo a achar que é pior para o filme. E Adrien Brody no lugar de Joel Edgerton, e aí muito melhor para o filme. Joel Edgerton é meia boca e Adrien Brody é um baita ator. E apesar do Oscar que já ganhou e que deve ganhar de novo, eu acho ele um tanto subestimado. Ninguém se lembra muito dele quando faz uma lista de grandes atores. O personagem dele nesse novo filme é inspirado em diversos arquitetos da vida real, o que o diretor define como uma celebração dos triunfos dos nossos antepassados mais ousados, talentosos e visionários. Um desses arquitetos homenageados, inclusive, é o húngaro-britânico Erno Goldfinger, que tem um significado especial para os cinéfilos. Quem conhece de James Bond já sacou a referência. O que para muitos, inclusive eu, é o melhor filme do personagem é 007 contra Goldfinger. Antes do filme, quando o livro foi lançado, o arquiteto ameaçou processar o autor, o Ian Fleming, que respondeu dizendo que se ele fizesse isso, ia mudar o nome do vilão de Goldfinger, que significa dedo de ouro, para Goldprick, que pode ser traduzido como algo como babaca de ouro. No final, eles chegaram a um acordo e o Goldfinger da vida real não processou e ainda ganhou 6 exemplares do livro de graça. Ainda bem, né, que eles se entenderam. Como última curiosidade sobre esse filme, a arquitetura definida como brutalista é aquela, resumindo bastante,
que expõe elementos estruturais das construções, como o concreto dos prédios, né, sem muitos itens decorativos, quase sempre monocromáticas, essas construções, e com formas geométricas angulares. Já o filme O Brutalista, esse está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 18 anos, e a duração, como eu disse antes, é de 3 horas e 34 minutos. Aí é para castigar qualquer busanfa, né? Então, aproveite o intervalo.